Olá, olá, olá! Muito bem-vindo, muito bem-vinda, sempre muito bem-vindos. Eu sou a professora Roseli e lhe convido para juntos a gente trabalhar uma questão proposta pela VUNESP, cujo assunto é tabela. Então, nós vamos lá. Eu, professora Roseli, você do outro lado, sempre fazendo leitura aqui nesse momento para editais VUNESP. Nós vamos pegar lá do nosso edital o assunto Microsoft Word e dentro do Microsoft Word a gente vai falar de tabela. Vou trazer para você uma questão que foi proposta pela VUNESP numa prova de cargo de agente administrativo 2018 na Prefeitura de Barretos. Vamos começar a fazer leitura juntos? Então, prova para nós de Barretos, Prefeitura para nós de Barretos, e a VUNESP diz o seguinte: considerando a tabela a seguir, criada no Microsoft Word, olha, nós temos uma versão mais antiga, mas veja, eu não mudei nada na proposta da questão e eu vou dizer para você, ela continua lindamente se a VUNESP trouxer essa questão para uma outra versão. 2016, 2019 e até para a versão 365 a gente não vai ter problema. A configuração ela é original, na qual o cursor está na primeira letra da célula com o conteúdo augusto. Então, observe onde está o cursor. As questões sobre tabelas, nós temos diversas situações. Tabelas com células vazias, tabelas com células mescladas, tabelas com conteúdo. Então, observe na sua leitura onde está o cursor, em que ponto da tabela o cursor está presente. Então, o cursor ele está na primeira letra da célula com o conteúdo augusto. Olha, aqui no começo, olha, antes, né, da palavra Augusto. E nós temos aqui, assinale a alternativa que indica a tecla e a quantidade de vezes que precisa ser pressionada, respectivamente. Primeiro, a tecla, segundo, a quantidade, para que o cursor se posicione na célula com o conteúdo Caroline. Então, a gente quer o cursor aqui, olha, na célula que tem o texto, a palavra, o nome Caroline. Então, vamos analisar. Alternativa A tecla Enter. Nós temos um cuidado com a tecla Enter. A tecla Enter, ela não muda de célula. Então, se a gente encontrar numa proposta de tabela a presença da tecla Enter, não muda de célula. A tecla Enter, ela fica posicionada dentro da mesma célula, criando novas linhas ou novos parágrafos dentro da mesma célula. Então, a opção A, alternativa, está errada. Então, se fosse pressionado duas vezes a tecla Enter, um Enter Augusto ia descer, outro Enter Augusto também. Então, nós teríamos dois espaços, né? Dois parágrafos abertos dentro dessa segunda célula, né? Ou seja, a primeira linha, a segunda linha, dentro da primeira coluna. Então, nós teríamos dois espaços, ou seja, espaço para dois parágrafos dentro dessa célula. Alternativa A, sem chance. Alternativa B, nós temos aqui a presença do tab e a nossa alternativa E, olha, nós também aqui temos a presença da tecla tab. Então, vamos verificar. O que o tab faz, professora? O tab já muda de célula. Então, a tecla tab, ela vai fazer isso para nós, olha, ela vai mudar de célula. Então, essa mudança de célula é para nós uma outra. Escrevi, tá feio aqui meu texto, né? Vamos corrigir? Fica mais bonitinho, né?
Então, nós temos aqui a mudança de célula. Então, o cursor sai da palavra Augusto e vem aqui para idade, 2 vezes. Sai da idade, vem aqui para o sexo, fica nessa célula, ou seja, na terceira célula da segunda linha. Então, a alternativa B não resolve a nossa questão. Vamos analisar a alternativa E. Quantas vezes a tecla Tab será pressionada? 8 vezes. Então, vamos junto? Vamos sair do Augusto, vamos vir para a idade, que vai ser 1 vez. Vamos sair da idade, vamos para o sexo, que vai ser segunda vez. Um terceiro tab vai vir para Cecília. Um quarto tab vai vir para o 27. Um quinto tab vai vir para o sexo feminino. Um sexto tab vai vir para Caroline. Então, o que nós temos aqui? Tab 6 vezes. Então, o que nós vamos ter? Quantas vezes está aqui a alternativa E? 8 vezes o tab. Então, a alternativa E também para nós não vai responder a nossa questão. Agora, nós temos setas para a direita 6 vezes e seta para baixo 2 vezes. A seta, para nós, tendo elemento dentro da célula, a seta, ela vai para nós caractere a caractere. Então, por exemplo, se a gente está aqui com o cursor antes de Augusto e pressionar a seta para a direita, ela vai vir aqui, ó, para o A, para o U, para o G, para o U, para o S, para o T, para o O. Então, cada vez que você pressionar a seta, ela vai passear para entre, né, os caracteres dentro daquela célula. Se a célula estiver vazia, ela até muda de célula. Agora, se a célula tiver conteúdo, é caractere por caractere. Ou seja, 6 vezes a seta para a direita não vai dar muito certo. Mas se a gente utilizar a seta para baixo, ela sai da posição 1 vez, vai para a segunda, sai da posição, vai para a terceira. Então, sai do local do cursor antes de Augusto. A primeira vez vem aqui para antes de Cecília e a segunda vez antes de Caroline. A alternativa D responderá a nossa questão. Poxa, prof, que questão interessante. E aquela mesma pergunta, quem me acompanha, né, quem faz aí todo o processo de estudo aí sob os meus cuidados, vamos chamar assim, toda a questão que a gente resolve, a gente abre o software e a gente trabalha. Então, nós vamos levar essa questão para dentro do Word, para você visualizar o uso da tecla Enter, o uso da tecla Tab e o uso das setas para a direita e para baixo. Vamos inserir nos estudos? Bora lá comigo? Vamos lá? Muito bem. Então, abrindo a janela do Word. Pode abrir aí junto também comigo. Digita, faça o estudo, tudo que a gente vai executando junto. Fica mais forte aqui, ó, na nossa cabeça. Faça nota. Pintou uma relação, né? Uma estrutura de questão nessa linha. Com certeza você vai resolver no menor tempo possível e sempre com excelência. Vamos lá comigo para dentro do Word? Bora? Muito bem, vamos lá. Tabelinha dentro do Word. Eu trouxe a tabela, eu digitei a tabela para que você possa visualizar juntamente comigo. Então, vamos lá? Primeiro, o cursor. Onde está o cursor? O cursor está antes do A da palavra Augusto, lá na questão. Muito bem. Se a gente pressionar 2 vezes a tecla Enter, vamos lá, ó. Enter, Enter. Então, nós vamos ter, olha, como se fosse 2 parágrafos aqui. Então, o Enter para nós dentro da célula não muda de célula. Não sai dessa linha da tabela e vai para outra linha na tabela. Então, o Enter dentro da tabela, ele vai aumentar parágrafos, né? Vai trazer a inserção de parágrafos dentro daquela célula. Se o cursor está antes de Augusto, nós vamos ter a inserção antes da palavra Augusto. Se o cursor, prof, está depois da palavra Augusto e eu pressionar Enter, vai ser depois da palavra Augusto. Então, o Enter para nós não fará
a inserção para nós, né? Não trará para nós a mudança de linha e coluna. Trará para nós a inserção de linhas dentro dessa célula. Então, cuidado com o Enter. Analisar em que situação o Enter responde à questão, ok? Vou posicionar novamente o cursor antes da letra A, da palavra Augusto, e nós vamos a Tab. Então, vamos pressionar Tab uma vez, vai lá para a idade. Vamos pressionar Tab novamente, vai lá para o sexo masculino. Como 2 vezes a tecla Tab, a gente não vai chegar em Caroline. Então, pressionar a tecla Tab, a gente vai mudar de célula, mas 2 vezes não vai responder a questão. Nós temos uma outra alternativa que mencionava 8 vezes a tecla Tab. Vamos junto? Olha, 1 vai para a idade 20, 2 vai para o sexo masculino, 3 vai para a palavra Cecília, 4 vai para o 27, 5 vai para o sexo, 6 vai para Caroline, 7 vai para 38 e 8 vai para sexo. Ou seja, 8 vezes passa. Se for 8 vezes, a gente vai chegar no final, né, da tabela, na última célula. Então, 2 não e nem 8. Agora, a gente vai posicionar o cursor novamente antes de Augusto e vamos usar a seta para a direita. Se for seta para a direita, veja, vai caractere por caractere. Aí vai mudar. Caractere por caractere. E aí, veja, a gente não vai conseguir chegar na palavra Caroline com a quantidade de setas mencionada para a direita. Mas se o cursor estiver antes de A, né, no Augusto, se a gente pressionar seta para baixo uma vez, vai para antes de Cecília, 2 vezes vai para antes de Caroline. Ou seja, seta para baixo vai responder a nossa questão. Lembrar, teve na questão tabela, teve na questão conteúdo dentro da tabela, teve na questão o local onde o cursor estava posicionado, que é antes da palavra Augusto, a presença das teclas Enter, a presença da tecla Tab, depois seta para a direita e depois seta para baixo. Vamos voltar na questão para deixar tudo organizado? Vamos lá, junto comigo? Muito bem, voltando aqui na nossa questão, quero fazer uma outra observação com você sobre as alternativas que trouxe para nós a presença da tecla Tab. Então, o que nós temos aqui? O cursor, ele está aqui, ó, antes da palavra Augusto. Alternativa B, nós temos aqui, ó, 2 vezes a tecla Tab. Então, o cursor, ele sai do ponto Augusto e vem aqui, ó. Então, aqui nós teríamos um primeiro Tab. O cursor ficaria aqui no número 20, que é a idade. Se a gente pressionar um segundo Tab, ele vai ser posicionado aqui, ó, no sexo masculino, na letra M. Na alternativa E, nós temos a presença de 8 vezes a tecla Tab. Então, se a gente continuar pressionando, ó, um Tab, 2, o terceiro Tab nós estaríamos aqui, o quarto Tab para nós, o quinto Tab, e aqui nós teríamos o sexto Tab, só que é dito 8 vezes. Então, aqui, olha, seria para nós 7ª vez do uso da tecla Tab, aqui seria a 8ª vez da tecla Tab, ou seja, o cursor para nós ficaria posicionado na última célula da tabela e não trazendo o cursor na palavra, né, antes da palavra Caroline, como menciona o enunciado, ó, o cursor posicionado com o conteúdo Caroline. Então, nós estamos aqui. Mais uma observação, vou colocar aqui para vocês, ó, uma observação. Se a VUNESP pedir só pressionar 9 vezes a tecla Tab, se você pressionar 9 vezes a tecla Tab, o cursor estando para nós na última célula da tabela, e você pressionar mais uma vez a tecla Tab, seria aqui, olha, inserido mais uma linha com a respectiva estrutura da coluna, uma linha e 3 colunas. Então, observação sobre o uso da tecla Tab, que é tão comum nas questões da VUNESP. Então, atenção, o que nós tivemos aqui? Olha, nós tivemos a presença da tecla Enter,
nós tivemos a presença da tecla Tab, nós tivemos a presença da seta para a direita e nós tivemos a presença da seta para baixo, tá certo? E quem vai responder para nós é o uso da seta para baixo 2 vezes, como eu mencionei para você dentro do Word. É isso, Prefeitura Municipal de Barretos, questão de tabela, bacana, inteligente, bem feita. Deixo para você fazer nota, ok? Vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, logo aqui embaixo você já tem o meu logo, clica sobre e se inscreve. Tá recheado de questão bacana para te ajudar no seu processo de estudo, tá bom? Tchau, até a próxima.